E vamos lá começar mais um vídeo aqui com quem? Eugin. Mais um equipamento que um técnico aqui trouxe, que ele viu no Instagram, que eu estava reparando, né, os equipamentos da Eugin, que ele tinha tido uma reclamação que o valor da placa era um pouco alto, o cliente ele queria ter um jeito de reparar que fosse mais barato, então o técnico ele trouxe para mim que ele viu lá no Instagram. Você não me segue lá no Instagram? Poxa, me ajuda aí. Me segue lá no Instagram, que lá eu posto aí algumas coisas que acontecem na oficina, umas coisas exóticas, alguns problemas, soluções também. Eu sempre estou postando lá. E já aproveitando, seja bem-vindo à minha oficina. Me chamo Michamique aqui do canal Geração Inverte e vou falar hoje, quer dizer, mais uma vez, de Eugin. Porque a Eugin ela traz aqui uma sopa de letrinhas, né? São vários modelos diferentes de equipamentos para um mesmo modelo. Bom, acho que ficou confuso, né? No caso, esse daqui é o modelo Eco Inverter 2. E o que acontece? A Eugin ela tem alguns modelos diferentes para a mesma linha de equipamentos Eco Inverter 2. Tanto que nós temos equipamentos no mercado com IDRS de 7,4, com IDRS de 5,5 e com IDRS de 7,07. Ou seja, esse daqui é um exemplar desses de IDRS de 7,07 que eu estou vendo que está cada vez mais comum aparecendo à venda. Eles misturam esses três equipamentos, basicamente com o mesmo valor que eu acho pela net, mas esse daqui, creio eu que seja o equipamento que vai ficar. Por quê? Porque começo de 2026, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu estou em 2025, mas no começo de 2026, os equipamentos para ser classificação A de consumo de energia, de eficiência, ele precisa ser acima de 7 de DRS. Então esse equipamento aqui, ele já está classificado para o próximo ano, para começo de 2026, para estar na classificação A. E esse aqui é o modelo do equipamento, tá? HJQI12C2IA. Esse daqui é mais ou menos o que você vai encontrar na internet, é isso daqui. Esse 12 aqui significa que ele é 12.000, você vai encontrar ele 09, que vai ser 9.000 BTUs, e 18, que vai ser 18.000 BTUs, tá? E todos esses daqui, ele tem o que? IDRS de 7,7 referente a esse modelo. Eu tenho percebido que os modelos que estão com o final A, eles são 7,07, 7,04, alguns dão uma variada, mas é bem pouco na parte do IDRS. Quando o finalzinho aqui ele é B de bola, tá? Ele tem o IDRS de 7,4 ou 7,40, né? E quando tem aqui esse finalzinho é C, tem alguns aqui que terminam em CC, WC, eles são IDRS de 5,5, que são os que têm a menor eficiência dentro da categoria, né, dentro da linha aqui do Eugin Eco Inverter 2. Então, muito cuidado na compra para você não escolher o errado. Já vou aproveitar, deixar aqui na descrição aí do vídeo, tá? Os modelos, os links dos modelos referente a esse equipamento aqui, que é o de DRS de 7,07, e eu vou deixar também o dos outros, mas eu vou deixar especificado do lado para que você veja qual equipamento é. E se você comprar o equipamento do link, já ajuda aqui o canal com uma caixinha. Só que esse equipamento, eu instalei ele. Tinha muita gente que estava com reclamação de barulho, de rendimento, só que eu precisei instalar na oficina porque esse equipamento ele funcionava por alguns minutos e aí ele cortava, desligava, porque tinha um problema na placa eletrônica. Então eu fui obrigado a instalar para poder testar ele e agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês questão de ruído, questão de barulho desse equipamento, ele funcionando. Aqui eu já estou com o equipamento ligado, tá? Acabei de ligar, ele está na segunda rampa, segunda ou terceira rampa de subida. Eu deixei aqui aberto para a gente ter noção, porque muita gente reclama que às vezes escuta um barulho metálico que fica enchendo a paciência, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Estão vendo esse barulho? Eu que estou colocando aqui para simular, porque o compressor ele tem uma vibração. Isso é normal nesses equipamentos mais simples, ele tem uma vibraçãozinha assim. Só que todas essas curvas, os coxins que tem aqui embaixo no compressor, eles vão amenizando esses barulhos, né? Só que essas latarias aqui,
como elas não são umas latarias tão bem fixadas, ou até mesmo no transporte, pode acontecer de estar um parafuso mais folgado, alguma coisa assim, ele começa a vibrar aqui na lataria e fazer barulho, tá? Tanto que aqui eu tenho vibração, mas aqui na lataria eu basicamente não sinto muita vibração. Então, se eu não sinto muita vibração aqui, ele acaba não transmitindo isso para a parede quando ele estiver no suporte. Então o equipamento ele é silencioso, ele não é barulhento. E nesse modelo aqui nós temos um motor ventilador, ele é BLDC, ele é com controlador, ele faz a modulação de velocidade, tanto que esse alumínio que está aqui é justamente o módulo do ventilador. Porque tem alguns outros modelos que não tem, esse motor aqui é fixo a ser normal, esse aqui tem. Então esse código desse equipamento você já sabe que tem motor BLDC, deve ser até por isso que ele tem uma eficiência maior do que o outro de 5.5. Para quem pergunta também do visor, se ele desliga, ó, eu tava vendo aqui no controle e ele desliga sim. Agora não quer desligar? Não quer desligar. Agora desligou. Eu que acho que eu tô apertando várias vezes aqui, mas esse visor aqui, ele desliga para o equipamento ficar todo no escuro, para quem aí se incomoda com as luzes, que nem eu me incomodo, prefiro o equipamento todo desligado. E para quem não se decide aí se quer o ar-condicionado mais gelado ou menos geladinho no quarto, né? Fica aquela briga do marido com a esposa, né? Que o marido quer mais gelado, a esposa não quer. Esse daqui, ele tem essa cor âmbar, ou seja, o controle remoto, ele é retroiluminado e aí você consegue enxergar à noite na hora que vai mexer no controle remoto, não precisa acender a luz ou o abajur para saber ali a temperatura que tá. A estrutura em si desse equipamento continua sendo basicamente a mesma das outras, não muda nada, com exceção dessa sopa de letrinhas, eu não vi muita diferença, serpentina de cobre, a lataria do equipamento continua o mesmo padrão, ele não é tão resistente assim para o litoral, achei um pouquinho fino ali, principalmente o suporte do motor ventilador, para quem compra, se puder aplicar ali alguma coisa no pé do suporte do ventilador, pode ser talvez ali uma graxa, um silicone spray, ou se puder colocar uma borracha líquida ali, melhoraria bastante a resistência, porque é sempre aonde, para o litoral, aonde acontece de começar uma corrosão ali e depois o motor ventilador fica solto e ficar batendo. Isso daí pode acontecer. Não precisa você fazer isso no momento que você compra, tá? Porque pode haver uma perda de garantia se você precisar acionar a garantia, porque podem questionar porque você abriu o equipamento ou o técnico abriu o equipamento e por isso que não tem garantia. Então não mexe nisso, espera acabar a garantia. Nas manutenções, aí você pode pedir para um técnico fazer isso, ou fazer uma pintura mais reforçada ali no suporte do ventilador, que não é uma coisa muito difícil, com uma latinha de spray você faz, só ali bater uma lixa, uma escovinha de aço, isso na manutenção preventiva, quando for fazer higienização, fazer isso. E sobre o compressor ali, ele vibra um pouquinho, eu vi aqui a marca, ele é uma da marca Haile, que é comum até nos equipamentos, né, da Midea, já vi muito nos equipamentos da Midea, esse mesmo compressor, e sim, ele vibra um pouco, mas não é nada exagerado, nada absurdo, o sistema de absorção de vibração do equipamento, até como eu mostrei aqui, ele é bom, ele vibra ali a parte da tubulação, ele vibra o compressor, mas ele não passa essa vibração para a carcaça da máquina. Se talvez estiver passando vibração, provavelmente seja um outro compressor, ou até mesmo algum problema no compressor, ou então alguma coisa errada ali que pode ter acontecido no transporte, porque acontece, às vezes o pessoal que vai carregar acaba derrubando máquina, caindo no chão, jogando, e aí ele fica meio capenga, e aí começa a vibrar os canos a bater porque eles torcem lá dentro, e pode acontecer essas vibrações. Se você gostou do vídeo, poxa, já me deixa aquele like. E se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal para o YouTube poder entender que o conteúdo é relevante, interessante e que é útil para você. Claro, se for útil,
Já aproveita, se inscreve. Não deixa para depois, não, porque senão você vai se esquecer. Pô, Michel, mas você já falou tanto e você não falou se o equipamento é bom ou não é, se o equipamento presta ou não. Vamos lá. O equipamento, ele é bom dentro da proposta dele, dentro do valor com que é cobrado no mercado. Ele é um equipamento, digamos assim, custo-benefício. Ele não é um top de linha, nem um intermediário, é um equipamento de entrada que tem aí as suas, digamos assim, as suas funcionalidades. Tem equipamentos desses que tem Wi-Fi. Eu vi muita gente reclamando, né, para poder conectar esse equipamento via Wi-Fi. Eu quero adquirir um equipamento desse até para oficina, para poder mostrar todas essas funcionalidades para vocês, que eu não vou fazer isso com esse equipamento, porque ele já está programado com o IP do cliente. Eu não vou tirar isso, senão ele vai ter uma dor de cabeça lá e vai ter que fazer toda a programação, e dizem que da Eugene é meio complicado, já diferente de um LG ou de um Samsung, que é mais fácil. Mas sim, o equipamento ele é razoável, ele vai funcionar bem, pelo valor do preço dele, ele presta sim, tá? Você pode adquirir. Prefira adquirir esses equipamentos que tenham final lá no modelo, como eu falei para vocês, o final A no final ou o final B, porque eles são equipamentos mais eficientes, mais econômicos. A única coisa que me preocupa um pouco quando eu falo de Eugene na questão de peças de reposição, que normalmente são caras, são peças assim, com valores que uma placa eletrônica da condensadora, por exemplo, hoje está na faixa ali que gira entre R$ 900 a 1.200. Eu espero que com o tempo esses valores diminuam, até pelo volume de equipamento que a Eugene tem vendido, que pelo menos 2 ou 3 vezes por semana está aparecendo esses equipamentos aqui na minha oficina, para a gente poder fazer o reparo das placas, justamente pela questão dos valores, até mesmo de terem negado garantia por causa de instalação errada, falta de terminal. Então a autorizada vai lá e acaba cancelando a garantia. Mas sim, é um equipamento que vale a pena. Eu teria aqui na minha oficina, no meu escritório, na minha residência, sem problema nenhum. Óbvio que eu prefiro outros equipamentos, lógico que são mais caros, eu investiria um pouquinho, mas se você não pode investir um pouco mais, você está com o seu orçamento limitado para aquilo ali, aquelas parcelinhas que você vai fazer no cartão, poxa, eu só posso pagar isso daqui. Tudo bem, tem esse equipamento, mas indicação minha também, você tem o equipamento da TCL-T Pro 2.0, concorrente direta, não tem a eficiência desse daqui ainda, eficiência energética, tá? Ele consome um pouco mais, só que na minha concepção ele entrega bem mais do que esse equipamento aqui, custando um pouco menos. E o vídeo vai ficando por aqui com essa análise rápida desse equipamento, porque tem essa questão da sopa de letrinhas. Então, na hora que for escolher equipamento, se você quer Eugene, presta atenção nessas letras para você não comprar o equipamento errado. E até o próximo vídeo.